Muito boa noite, bem-vindos ao Tempo Novo com o Dr. Ricardo Costa. Ricardo, é um gosto. O gosto é todo meu, Paulo Lopes. Mais uma vez, muito obrigado e mais uma vez, muito obrigado pelo convite que me fazem semanalmente para estar convosco ao domingo à noite. E nós, devido a uma última hora de programação, que nos completamente passámos o programa para hoje, terça-feira, normalmente é ao domingo e vai-se manter ao domingo. Esta semana, excepcionalmente, apresentámos já à terça-feira. Tivemos aqui a visita de um grande, ou um líder, não sei se é grande, isso é as pessoas que têm que avaliar, mas tivemos aqui a presença do líder nacional do CDS e no qual a programação tivemos que alterá-la esta semana. Portanto, o Tempo Novo continua ao domingo e hoje, excepcionalmente à terça, exatamente por isso. Pedimos desculpas aos espectadores por esta alteração, mas teve que ser feita. Ricardo, quanto aos temas de hoje, vamos começar pela parte financeira, uma área que domina bastante bem, e quer falar sobre ética, e nada melhor que isso do que falarmos do novo banco. Ou será que estou a dizer errado? Não, muito bem. Não, é isso mesmo. Bom, novamente, boa noite a todos. Obrigado, Paulo, por estares connosco sempre ao domingo também. E eu agradeço muito o convite novamente para estar convosco. Sim, eu acho que neste momento nós temos que falar efetivamente de ética e de responsabilidade, porque muitas das vezes confunde-se falsidades com verdades. Por acaso, se há tema e tónica importante que Barack Obama pôs nesta entrevista que deu a uma revista da comunicação social, foi efetivamente esta questão. E eu, permita-me que o diga, Paulo, sinceramente, sinto que estou no caminho certo. Porque nós não podemos ter atitudes e não podemos tomar atitudes com base em percepções, com base em eleitoralismos. E aquilo que se passou relativamente à atitude desta união, se quiser, contra a natura do PST com o Bloco de Esquerda, é uma união mesmo, como eu disse, contra a natura. E ética e responsabilidade porquê? Porque nós, quando estamos a exercer o serviço público, na política, nos partidos, temos que efetivamente transmitir aos cidadãos que somos responsáveis pelas nossas atitudes. E este chumbo da transferência do Fundo de Resolução para o novo banco, que estava previsto num contrato que foi assinado pelo Governo de Portugal, não podia ter acontecido. E não podia ter acontecido porque isto dá um mau sinal à democracia e dá um mau sinal de uma imagem que Portugal não pode transmitir. Aquilo que eu dou como exemplo é como é que um banco perante um não pagamento de um credor individual, se não continuasse a pagar um crédito de habitação, como é que o banco ia proceder? E, obviamente, executar a hipoteca e a retirar este credor, esta pessoa, dentro da sua habitação. Aquilo que se passa, se quisermos, é exatamente o mesmo. Aquilo que o PST e o Bloco de Esquerda quiseram fazer com este chumbo foi dizer que o Governo de Portugal não pode cumprir e honrar os seus compromissos. Isto é de uma gravidade que podia ter efeitos nefastos ao nível financeiro e ao nível económico. Só não o tem porque os mercados internacionais, neste momento, são mercados que têm excesso de liquidez, são mercados cuja dívida pública está negativa e não têm uma influência de forma direta na nossa dívida pública. Por caso contrário, este chumbo seria interpretado pelos mercados internacionais como uma irresponsabilidade daquilo que é um compromisso assumido pelo Governo da Nação. Isto não pode acontecer de nenhuma forma. Mesmo que isto nos possa trazer ganhos políticos de curto prazo, o PST e o Bloco de Esquerda teriam que ter refletido nesta atitude. Eu sei que numa visão de curto prazo, nos tempos que vivemos de pandemia, de uma crise infelizmente trazida por esta pandemia, que até Portugal estava numa trajetória em crescendo, como se viu do ponto de vista económico, e até em 2019, pela primeira vez, tivemos um superávit no saldo orçamental, portanto, estávamos a crescer muito bem, mas que esta pandemia veio interromper. E, por força desta circunstância, nunca o PST nem o Bloco de Esquerda poderiam ter chumbado esta transferência desta associação de compromissos que o Governo da Nação
tem com o Fundo de Resolução, tem com o novo banco. Porque isto podia ter efeitos, como disse lá atrás, nefastos, ao nível das taxas de juros, ao nível da dívida pública. O governo de Portugal podia ter dificuldades e podíamos aqui assistir a uma escalada irracional, se quisermos, de subida da taxa de juros. O que eu pergunto é, se a taxa de dívida pública subisse para níveis de 5, 6, 7%, como é que ficaria o país perante esta irresponsabilidade? O que é que diria o PSD e o Bloco de Esquerda aos portugueses perante este chumbo? E, portanto, não vale tudo em política e é isso que os cidadãos não querem. Eu sei que, por vezes, a pressa de chegar ao poder leva-nos a cometer aqui estes erros. E deixe-me que lhe diga, Paulo, eu tenho uma imagem do Rui Rio, uma imagem de pessoa séria e credível. Portanto, tenho esta imagem dele, estive na Câmara do Porto e bem sei de algumas atitudes que ele teve que tomar perante algumas medidas que não eram muito eleitoralistas, mas ele tomou-as. E, de repente, vemos um Rui Rio aliado a um partido que apenas olha para direitos e pouco para deveres, apenas quer aumentar a despesa, mas não diz como é que podemos aumentar a receita para fazer face a este distribuir de subsídios, e por isso é que desertou e não quis assumir as suas responsabilidades na parte do Orçamento de Estado. Agora, eu nunca imaginaria que o PSD, um partido do arco da governação, pudesse cometer estes erros. Eu digo que é um erro porque, efetivamente, isto é um partido que não podia dar corpo a esta questão. Não podia, porque é um partido que pode estar no governo mais dia menos dia, é isto que temos assistido, numa alternância, se quisermos, e, portanto, Rui Rio demonstrou não estar à altura das responsabilidades. O facto de uma medida ser eleitoralista não podia ter dado ao PSD, digamos, esta porta para ficar bem no curto prazo, mas que depois, no médio e longo prazo, o Rui Rio e o PSD sabem que isto tinha e tem efeitos práticos na economia real. E, portanto, podíamos ter visto aqui um problema sério de financiamento do Estado, mas também um problema sério dos próprios bancos poderem-se financiar os mercados internacionais para colocar dinheiro na economia. Portanto, o que está aqui em causa é a questão da ética e da responsabilidade. E nunca o PSD podia ter dado corpo a esta questão, porque é uma questão muito séria e que, obviamente, fere a nossa credibilidade, a nossa confiança, em troca de momentos eleitoralistas que não podem nunca acontecer na política. E é isto que tem manchado a política, é isto que não pode acontecer jamais num partido do arco da governação, Paulo. Muito bem, fica aqui a posição, bem registada. Agora, este segundo tema que nos traz, Ricardo, tem a ver com custos fixos, mas é os custos fixos básicos que existem na vida. A eletricidade, a água. Isto, para onde é que nós vamos com este tema? Para onde é que quer chegar, Ricardo? Paulo, eu tenho pensado muito na economia real. E eu sou, quem me conhece, da área das finanças, da economia, pelouros que eu tenho no município de Guimarães, mas tenho privado com muita proximidade com os empresários, desde pequenas empresas, microempresas, mas também empresas que empregam 1000 pessoas, 700 pessoas, com volumes de negócios de 100 milhões, 70 milhões. E não há vez nenhuma que eu visite estas grandes empresas e ou as pequenas e que me digam que os custos fixos efetivamente absorvem uma grande parte, mais de 1/3 dos custos totais das empresas. O que é que eu quero dizer com isto, Paulo? Nós temos custos, nomeadamente de combustíveis, pensamos um pouco, que mais de 60% do seu custo são impostos e taxas. E nós não podemos competir no mercado internacional e até, permitam-me fazer aqui um parênteses, em mercados que não estão tão regulados e tão, digamos, no nível de compromisso e comprometimento com aquilo que é a sustentabilidade, com aquilo que é a economia circular, com aquilo que o novo paradigma de crescimento, nomeadamente a China. E quando nós não podemos competir com uma China porque não incorpora estes custos que nós, Europa, temos que incorporar, nós temos de ser capazes de competir por outros meios. E aqui não é nada mais, nada menos que olharmos para os custos dos combustíveis, da eletricidade e da água e tentar que o nível de tributação destes combustíveis seja muito menor para as empresas, mas não apenas para aliviar só as empresas. Em primeiro lugar, obviamente, é tentar aliviar as empresas de alguns custos fixos, nomeadamente ao nível da eletricidade, o IVA, e nomeadamente ao nível dos combustíveis, que mais de 60% destes impostos sobre os produtos petrolíferos é que fazem aumentar o custo deste combustível. Mas também temos que ser capazes de, dentro desta redução, transportar
redução ou consignar cerca de 2/3 desta redução para o aumento de salários ou para o aumento da empregabilidade. Nós temos que perceber que a competitividade também se faz pelo preço, pelo posicionamento, pela marca, mas também a produtividade e a competitividade também têm a ver com o seu nível de custos que estamos a incorporar em determinado produto ou serviço. E, portanto, esta redução dos custos fixos ao nível dos combustíveis, da eletricidade e da água, e aqui a água há um parênteses importante a serem feitos. Nós temos que olhar para as empresas que têm cogeração e para as empresas que pagam diretamente a empresas que tratam as águas. E há aqui contratos feitos no passado, que vão subir até 2025, se a memória não me falha, independentemente do comportamento económico. E o que é preciso olhar para isto é perceber que estes project finance que estão acoplados e englobados nestas empresas que, no fundo, adjudicaram este tratamento da água, o governo tem que olhar para eles da forma a que estas subidas sejam menores ou até não aconteçam nestes tempos futuros. E porquê? Para que as empresas possam salvaguardar o emprego atual, mas também possam pagar melhores salários e para que também possam aumentar o nível de empregabilidade. Porque só assim é que conseguimos aumentar a procura interna, um consumo maior e aumentar os salários comparativamente aos nossos parceiros. Nós vamos aqui ao vizinho ao lado, em Espanha, e vemos combustíveis muito mais baratos do que os nossos. Temos que perceber o porquê que isto acontece. E uma das razões é porque o nível de tributação em impostos é muito menor do que em Portugal. E, portanto, aquilo que propunha que o governo olhasse para esta questão é do ponto de vista da tributação ao nível dos impostos, mas também ao nível das taxas e também ao nível dos modelos financeiros, aquilo que se chama de project finance, que estão acoplados a estas operações de mercados. Portanto, aquilo que no fundo eu proponho é que se olhe para esta redução de custos fixos e também de custos de contexto, muito importantes, possamos olhar para isto, nomeadamente a descentralização de alguns serviços para que as empresas não percam tanto tempo nas legalizações e nos licenciamentos de processos que, por vezes, são demasiadamente morosos e que levam as empresas a adiar decisões que, noutro tempo, faziam sentido, mas que depois não fazem mediante o processo de demora nesses processos. Resumindo e concluindo, Paulo, o que eu proponho é que possamos reduzir custos fixos, custos de contexto, para que as empresas possam consignar essas reduções ao aumento de salários, para valorizar aquilo que é um salário mínimo, para que podemos avançar sob esse ponto de vista, para que possa também investir mais em investigação e inovação, mas mais do que isto é que o país como um todo não vai perder, porque reduzimos de um lado, mas aumentamos o nível de empregabilidade, também diminuímos o nível de precariedade, o desemprego e o nível de apoios sociais que são necessários. E, portanto, é toda uma economia circular que ganha com esta redução e esta consignação desta redução. E era este tema que eu queria trazer aqui e que temos que começar a discuti-lo no meio da governação, Pedro Paulo. Muito bem. Agora, o próximo tem a ver com os doutoramentos que é apologista que se façam nas empresas, ou que se possam fazer também nas empresas, não só nas universidades. Nós temos assistido nos últimos tempos, e eu proponho isto e vou-lhe dizer porquê. É verdade que a investigação científica e a inovação terá que continuar a acontecer em meio académico, seja nas universidades, nos politécnicos, seja nos mestrados, nos pós-docs, seja nas pós-graduações. Isto tem que continuar a existir no meio científico, no meio académico. Mas, mais do que nunca, nós precisamos de partilhar conhecimento. Eu disse no primeiro programa que a partilha, neste momento, é a razão de sucesso futuro, para a criação de marcas e patentes, propriedade intelectual. Aquilo que eu proponho que se possa fazer é que esses doutoramentos que são financiados pela Fundação Ciência e Tecnologia não sejam só feitos em âmbito académico, em âmbito do Instituto Politécnico ou de centros de conhecimento, mas também feito dentro das próprias empresas. As empresas estão ávidas de novos projetos, querem também alocar a investigação, a inovação, e por vezes não sabem como é que vão fazê-lo. E um trabalho que se está a fazer ao nível de Guimarães, neste momento por acaso, é o nível do diagnóstico da sua indústria 4.0 que as empresas estão. As soluções não são todas iguais para as empresas. Há empresas que têm um nível de maturidade da sua indústria 4.0 muito mais avançada que outras, e há empresas que ainda estão muito atrasadas nesta maturidade da indústria 4.0. Nós temos que ser capazes de perceber qual o caminho que cada empresa tem que percorrer. E isto é um caminho que cabe à governação fazer, cabe aos políticos definir, mas também temos que trazer
para dentro da equação os centros de conhecimento. Nós temos que criar a necessidade. Não podemos ficar constantemente agarrados a prestar um serviço. E os doutoramentos, dentro das empresas, vai primeiro fomentar conhecimento e investigação dentro das empresas, perceber ao nível do produto, ao nível dos processos, quais são os problemas que as empresas têm, mas também criar uma inovação disruptiva dentro das empresas. Por vezes, temos empresas que dentro do seu setor promovem inovação constante, investigação constante, mas até fora do seu próprio setor percebem que há oportunidades de negócio ao nível do seu produto, ao nível do seu serviço. E aquilo que eu proponho que se faça é que se possa financiar doutoramentos, obviamente ligados a centros de conhecimento, mas que esse doutorando possa fazer a sua investigação, a sua inovação dentro das empresas. Qual é o alcance disto, Paulo? Tem vários alcances. O primeiro alcance é materializar e transferir conhecimento para a economia real para dentro das empresas. O segundo alcance é consciencializar as empresas e os empresários que é importante estar em constante inovação e investigação. Porquê? Porque nós sabemos que o ciclo de vida de um produto tem 4 fases. A fase da introdução do produto ou do serviço, a fase do crescimento, a fase da maturidade. E é aqui nesta fase da maturidade que nós temos que ser capazes de inovar e investigar. Para quê? Para voltar a crescer. Porque, caso contrário, entramos em declínio. E, por vezes, as empresas não percebem porque é que alguma coisa está a correr menos bem. E porquê? Porque estão no nível de maturidade, que tudo está a acontecer, mas de um momento para o outro a economia muda. Aquilo que o mercado quer é outra coisa. E essa outra coisa tem que ser trazida pelos centros de conhecimento e por aqueles que podem, no fundo, incorporar valor àquilo que as empresas fazem ou até produzir uma coisa completamente disruptiva, uma coisa completamente nova dentro das empresas. E estes doutoramentos deviam ter um fim ainda de valorização caso o sucesso dele se materialize na economia real. Ou seja, é importante apelar a esta nova atitude, a esta nova consciência que temos que dar as mãos entre os centros de conhecimento, entre a governação e entre o tecido empresarial. Nós só assim, Paulo, conseguiremos vencer o futuro. Porque nós não podemos continuar a estar na cauda da Europa ao nível dos salários, ao nível da empregabilidade. Temos que aumentar salários, temos que aumentar a produtividade e temos que ser capazes de, quando pensarmos em Portugal, não pensarmos num país bom para o turismo, que o somos, estamos de acordo, mas temos que ser capazes de ter uma, digamos, quase de uma forma consciente. Quando pensamos numa Alemanha, pensamos em marcas como Mercedes, como BMW. Quando pensamos em Paris, em Itália, pensamos em moda. E quando pensamos em Portugal, nós pensamos em quê? Bons prestadores de serviços, bons profissionais, gente séria, mas temos que ir muito mais longe. Temos que criar propriedade intelectual, marcas e patentes, produtos de valor acrescentado para poder pagar melhores salários e para aumentar o nível de empregabilidade que temos capacidade para fazer, porque temos das melhores empresas do mundo neste país. E, portanto, é aqui que eu defendo que os doutoramentos têm que ser incorporados dentro das próprias empresas, Paulo. Muito bem, Ricardo, fica aqui o Tempo Novo desta semana com 3 temas bem atuais e com sugestões bem reais. Que é mesmo assim. Muito obrigado, espero que para a semana a gente já possa estar aqui no estúdio para fazer mais um Com toda a certeza, com toda a certeza. Muito obrigado, Ricardo. Quanto assim, já sabe, pode ver e rever todos os nossos programas em novonoticias.pt. Uma boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.